de número 5. Josué está lá no comecinho da sua Bíblia, o 6º livro da Bíblia. Então, Josué, capítulo de número 5, versículo, vamos ler a partir do versículo 1. O título é Cebola, Maná ou Leite e Mel. Qual a sua escolha? Você já achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo 5, versículo 1. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedras e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto até desaparecer toda a geração, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado Gilgal até o dia de hoje. Versículo 10. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Amém? Vamos orar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Deus, com ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha falar conosco e ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E que nós estejamos abertos para ouvir e tenhamos a Tua graça e a Tua unção para colocar em prática aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Na autoridade do nome de Jesus, que toda barreira, que toda oposição, que toda resistência, que caia por terra e que a Tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade nessa noite ou no momento que estiver sendo ouvida pela internet, para que produza frutos em nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nesse texto que nós vemos uma oportunidade que Deus estava dando a Israel. No caso de alguns israelitas, uma segunda oportunidade de viver um tempo de bênção, de viver um tempo de milagres, de viver um tempo de vitórias. Uma oportunidade que estava diante deles, mas que eles precisavam tomar posse, que eles precisavam agir, que eles precisavam manifestar alguma coisa diante de Deus para alcançar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Não muito diferente de nós, queridos. Nós também, Deus quer nos abençoar.
Só 3 receberam a bênção. Vou tentar mais uma vez. Deus quer nos abençoar. A oportunidade de Deus já está diante de nós, queridos. Mas também é necessário que nós façamos algumas coisas. Também é necessário que nós tomemos algumas posturas. Também é necessário que nós estejamos atentos àquilo que Deus está fazendo. Como eu falava ainda há pouco no ofertório, Isaías 43 diz que Deus estava trazendo alguma coisa já à luz, estava fazendo algo novo pelo povo de Israel, mas que eles ainda não estavam percebendo. E Deus estava chamando a atenção deles, porque para receber esse algo novo, eles tinham que tomar alguma postura, eles tinham que fazer algumas coisas. E da mesma forma aqui, querido, Deus queria fazer algo novo, Deus queria abençoar, Deus queria manifestar a sua graça em favor do seu povo, mas eles tinham que ter atitudes, eles tinham que tomar posicionamentos. Eu queria trazer isso para nós nessa noite, querido. Deus quer nos abençoar, mas é necessário que a gente tome algumas posturas. Eu queria ver junto com você rapidamente, logo no versículo 1, ele nos mostra algo que nós precisamos ter também. Ele diz, os reis daquela região, as lideranças daquela região, souberam do que Deus estava fazendo por Israel, e ficaram até com medo por verem Deus abrir ter aberto o Mar Vermelho, agora o Rio Jordão. Então a primeira coisa que eu queria trazer para nós é um sentimento de gratidão, queridos, porque Deus tem trabalhado pela gente. Então não é só algo que Deus vai fazer, não. Deus espera que haja nos nossos corações uma gratidão, um reconhecimento, porque Deus já tem feito por nós. Deus já tem nos abençoado até aqui. Deus já tem aberto muito Mar Vermelho em nosso favor. Deus já tem aberto muito Rio Jordão em nosso favor. Deus já tem feito milagres e maravilhas em nosso favor. Diga amém, diga graças a Deus. E é interessante a gente perceber que às vezes nós não percebemos as bênçãos, mas quem está ao redor percebe. Você leu aí junto comigo que os reis perceberam que Deus era com eles, e os reis ficaram com medo deles. Os povos ao redor ficaram com medo por perceber que Deus era na vida daquele povo. Meu irmão, quero dizer algo para você. Talvez você não esteja tão apercebido assim, mas tem pessoas ao teu redor que já estão percebendo que Deus é com você, porque tem te abençoado, porque tem aberto portas, porque tem feito milagres. Então vamos abrir os nossos olhos e reconhecer o quanto Deus tem nos abençoado, tem feito por nós, tem cuidado de nós até aqui. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, gratidão tem a ver com isso, você perceber o que Deus tem feito, você estar atento àquilo que Deus está para fazer nas nossas vidas, você estar atento àquilo que Deus já tem feito, queridos. Então nessa noite, primeira coisa, eu quero começar a falar isso, mas uma coisa que ele fala, no versículo 2, eu quero trazer isso para nós, ele fala da circuncisão, querido. Os homens em Israel, eles tinham esse sinal da parte de Deus como aliança, serem circuncidados. Aquela nova geração não havia sido circuncidado, como diz o texto, porque eles não tinham sido circuncidados no caminho, mas tinha chegado o tempo de, vamos dizer assim, reafirmar essa aliança. Tinha chegado o tempo de, como diz o texto, ratificar, confirmar a aliança que Deus tinha com Israel. E também, querido, nesse início de ano, talvez seja um momento de nós ratificarmos, confirmarmos a aliança que nós temos com Deus e que Deus tem conosco. Nossa aliança já não é mais demonstrada através da circuncisão do órgão masculino, vamos dizer assim, mas hoje é uma circuncisão no coração. E aí eu quero perguntar para nós hoje, será que essa aliança está de pé? Será que o meu coração está circuncidado? E é uma circuncisão que não é feita pelo homem, não sou eu que vou chegar e circuncidar o seu coração e dizer, não, agora o seu coração está circuncidado. Não, é o próprio Espírito de Deus quem faz essa circuncisão.
Será que o meu coração está aberto para Deus marcar o meu coração com a aliança que eu tenho com Ele e que Ele tem comigo? Precisamos, queridos, disso, se nós quisermos ser abençoados, se nós quisermos viver o que Deus tem para nós. Nosso coração precisa estar circuncidado, marcado pela presença de Deus, pela palavra de Deus. E aqui eu queria falar de algumas alianças, então. Uma aliança que talvez nós precisemos ratificar, confirmar. Queridos, uma coisa até que nós estudamos agora na escola bíblica, que é o amor pela casa de Deus, queridos. O amor pela comunhão entre os irmãos. O valor, querido, que nós devemos dar a esse momento de adoração. Hoje nós que estamos aí na geração pós-pandemia, muitos de nós temos desvalorizado esse momento. Eu conversava com uma irmã, não vou dizer que o nome dela é Diaconisa Rosa, porque isso vai ficar meio chato de falar aqui na presença dela, mas ela falava de que ela, por motivos justos, ela não estava podendo vir aos cultos de quarta-feira, e ela veio numa quarta-feira retrasada, está vindo hoje, e ela falava da saudade, querido, de estar no culto. E olha que ela veio domingo, mas a saudade de estar no culto de quarta-feira, a saudade de estar com os irmãos, ela é intercessora da casa do Senhor, e a saudade de estar na reunião de intercessão antes do culto. Valorizar, queridos, isso, valorizar esta presença, valorizar esse momento. Nós, essa nova geração, por causa de pregadores aí do YouTube, nada contra, essa mensagem também nossa está indo para o YouTube, então não estou aqui pregando contra essas coisas, mas isso não substitui o culto, isso não substitui a nós estarmos na casa de Deus, isso não substitui o nosso amor pela casa de Deus, pela comunhão com os irmãos, queridos. Essa talvez seja uma aliança que nós precisamos consertar com Deus. Graças a Deus você está aqui nessa manhã, nessa noite, graças a Deus. Mas tem muitas pessoas que precisam ouvir também isso. E nós precisamos manter esse valor na casa de Deus. Mas eu queria falar sobre uma terceira coisa. Eu falei sobre a circuncisão no coração, o valor da casa de Deus. Mas eu queria falar também, querido, sobre serviço. A geração anterior à nossa foi uma geração marcada por serviço, querido. Dificilmente você via um irmão dentro de uma igreja que ele não tinha uma ocupação de serviço na casa de Deus. Era recebendo pessoas, era fazendo visitas, era indo nos hospitais orando pelos enfermos, era levando um panfleto. Eram pessoas enganjadas, envolvidas na obra de Deus. E isso eu acredito que também seja uma coisa que nós precisamos consertar como aliança diante de Deus, refazer a nossa aliança diante de Deus, querido. Deixa eu perguntar aqui, qual é o teu serviço na casa de Deus hoje? O que você faz para Deus hoje? Nós precisamos, querido, tudo aquilo que é feito aqui é feito de material humano, de recursos humanos. A nossa escola bíblica, ela existe porque alguém se disponibilizou a ensinar. Hoje alguém se disponibilizou para te recepcionar aí na porta da igreja, nossos introdutores. Alguém se disponibilizou para nos conduzir em louvor e adoração. Não é fazer o louvor não, quem faz o louvor somos todos nós. Eles aqui nos conduziram em louvor e adoração. Será que nós precisamos restaurar essa nossa aliança que ficou perdida nos desertos, que ficou perdida nas pandemias, que ficou perdida lá para trás, e nós precisamos refazer uma aliança de serviço com Deus? Precisamos, queridos. Deus, ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu fazer com o ser humano. E isso é um privilégio que Deus está dando a nós, de sermos instrumentos nas suas mãos para a manifestação da glória dele nessa terra. Então é privilégio, é bênção de Deus para nós. Certa vez eu li um livro que dizia, muitos perguntam onde está o Deus de Elias, que manda fogo do céu, que faz milagres, que faz maravilhas. Mas o autor do livro dizia, a pergunta certa não é onde está o Deus de Elias, porque Deus continua sendo o mesmo.
Mas a pergunta certa é: onde estão os Elias de Deus que se colocam à disposição, que têm coragem de orar para que desça fogo do céu? Onde estão os Elias de Deus que buscam comunhão com Deus, o serviço a Deus? Então, se nós quisermos, queridos, ver milagres, viver o leite e mel que Deus tem, algumas alianças, algumas coisas precisam ser confirmadas, precisam ser feitas ou refeitas. Quantos de nós que não temos mais o compromisso e fidelidade em dízimos e ofertas? Talvez seja essa uma aliança que nós precisamos retomar, refazer. Dízimos e ofertas a gente precisa entender, queridos. Infelizmente, por causa muitas vezes de um ensino errado, muitas pessoas pensam que Deus quer o dinheiro das pessoas. Mas a realidade é que dízimos e ofertas é o interesse de Deus em abençoar as nossas vidas, é para que nós sejamos abençoados. É diferente, então não é o interesse de Deus, não é o nosso interesse em sermos abençoados. E por causa de diversas coisas, muitos de nós negligenciamos isso, abandonamos a fidelidade nisso, queridos. E se nós quisermos ser abençoados, precisamos reatar a aliança que nós temos com Deus, confirmar essa aliança que nós temos com Deus, como diz o texto. Uma coisa que me chama a atenção no versículo 6, deixa eu caminhar, é que o versículo 6 do capítulo 5, mesmo que nós lemos, ele vai nos dizer: porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito. Preste atenção, que não obedeceram à voz do Senhor. Para a gente viver coisas boas, coisas maravilhosas, a desobediência tem que morrer nas nossas vidas. Aqueles que eram desobedientes saíram do meio do povo. A desobediência saiu do meio do povo de Israel para que eles pudessem conquistar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Aqui tem um ensinamento muito poderoso para nós, queridos. Se eu perguntar aqui, quem quer ser abençoado, todos nós vamos levantar as mãos. Quem quer ter dinheiro a sobrar, todos nós vamos levantar as mãos. Quem quer ter saúde, todos nós vamos levantar as mãos. Mas Deus está dizendo para nós que não tem como Ele abençoar o rebelde. Não tem como Ele abençoar aquele que é desobediente, aquele que está em franca oposição a Deus. E aqui eu queria falar sobre isso, porque a desobediência deles era uma consequência. Mas o texto, se você for ler lá aquela geração, você vai ver que essa desobediência, ela tinha duas causas principais. A primeira causa era a incredulidade. Eles não criam em Deus, eles não confiavam em Deus, eles não buscavam a Deus. Então, como é que Deus vai abençoar uma pessoa que está em franca oposição a Ele? O próprio texto vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa, em primeiro lugar, crer que Ele existe. Se eu não consigo nem acreditar que Deus existe, eu não consigo nem confiar que Deus existe, como é que Deus vai abençoar, queridos? Eu quero chamar a sua atenção, porque essas coisas que eu estou falando não é para o ímpio, não. Talvez você esteja pensando: o pastor está falando sobre fazer uma aliança com Deus, mas eu já sou crente. Mas essa palavra era para os crentes da época também, era o povo de Deus. Mas eu já estou na igreja, mas o povo da igreja da época também estava desobediente, também estava incrédulo. Meu irmão, Deus quer te abençoar, meu irmão, mas na incredulidade. E uma segunda coisa que também caracterizava a eles, além da incredulidade, é a rebeldia, querido, a dureza de coração. E a rebeldia e dureza de coração, elas têm as suas raízes no orgulho. Uma pessoa normalmente que é rebelde é porque ela é orgulhosa e não quer se submeter, normalmente, a maioria das vezes. Então perceba que aquele povo, essa desobediência precisou ficar no deserto, queridos. Não tinha como essa desobediência entrar na terra prometida.
Não tinha como a incredulidade entrar na terra prometida, porque tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós depende de fé, querido. Depende de confiar em Deus. Mas se a gente não confia, se a gente endurece o coração, aí o problema não é Deus que não quer abençoar. Somos nós que não queremos receber, é diferente. Então nessa hora, nessa noite, será que tem alguma desobediênciazinha em nossos corações? Será que ainda tem uma certa rebeldia com relação à palavra de Deus para nós? Será que existe uma incredulidade que tenazmente nos assedia? Porque às vezes a gente lê aquele texto de Hebreus que o pastor Roberto até pregou recentemente, Hebreus 12, que diz que nós devemos nos desvencilhar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. E quando a gente pensa em pecado que tenazmente assedia, a gente só pensa, ainda mais nos dias de hoje, em questões sexuais. Mas a incredulidade tem um pecado, querido. E ele tenazmente nos assedia também a duvidar, a não crer, a abandonar tudo, desiste da fé, desiste da igreja, desiste de tudo. Muitas vezes o pecado sexual vem depois de uma incredulidade, que a gente deixa de crer em Deus e acaba se entregando a qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Então será que existe uma incredulidade tenazmente me assediando hoje? Deus está dizendo, isso aí tem que morrer para nós entrarmos na terra prometida. Isso aí tem que morrer para nós comermos o melhor de Deus nessa terra. Para nós vivermos o novo, querido, algumas coisas velhas têm que ficar para trás. Não tem como conciliar certas coisas velhas com aquilo de novo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Então só depois, preste atenção nisso, só depois disso, é que vem o versículo 9, que diz que Deus iria hoje, não é amanhã, não é depois, mas é hoje. Você pode virar para alguém e dizer, é hoje, é hoje, é hoje, que o Deus disse para Israel, hoje removi, não é nem que vou remover, é hoje removi, já está feito, removi de vocês a vergonha do Egito. Deus quer remover as vergonhas que nós passamos. Deus quer remover aquilo que hoje para você como vergonha, que te faz se sentir menor, que te faz sentir cabisbaixo, aquilo que você de repente se sente menos ou menor do que os outros. Deus está dizendo, eu vou remover a vergonha, eu quero remover essa vergonha da sua vida. Então depois que eles fizeram isso, é que Deus removeu. Tem alguma situação na sua vida que te envergonha? Tem alguma situação na sua vida que você olha e você às vezes não fala para ninguém, mas te faz se sentir menor? Deus está dizendo, eu vou remover. Eu estou disposto a tratar nisso daí. Eu posso mudar essa situação. Eu posso transformar essa questão. Eu posso transformar essa situação em uma situação de vitória, de bênçãos e de milagres. Amém, meu irmão? Amém. Você crê nisso, minha irmã? E aí eu queria ler para você, você não precisa abrir, você só anota aí, depois você lê em casa. Mas Isaías, eu amo esse texto, capítulo 61, versículo 7, diz assim: em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Esse é o nosso Deus, que no lugar da vergonha, Ele pode trazer dupla honra sobre a sua vida. No lugar onde você foi afrontado, você será exaltado e honrado. E como diz o texto, Deus ainda vai te levar para a sua própria terra, para o lugar da sua bênção, e ainda vai te dar o dobro, meu irmão. Porque o nosso Deus é Deus de restituição. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de dupla honra para aqueles que confiam nele. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite. Aleluia. Que toda vergonha fique em 2022, meu irmão, e que 2023 seja um ano de dupla honra sobre as nossas vidas, seja um dia de dobro, seja um dia de maravilhas de Deus para nós.
Amém, meu irmão? Amém. E aí ele fala de Gilgal. Por causa disso, né, dessa mudança, dessa tirar de vergonha de Deus para com Israel, eles nomeiam aquele lugar de Gilgal. Isso fala de uma coisa que nós temos ouvido tanto, que é de ressignificar as coisas, renomear as coisas. De repente algo que vai marcar a sua vida como um antes e depois. Até aqui eu era assim, mas agora eu não vou ser mais assim. Até aqui eu fui assim, mas daqui para frente Deus mudou a minha história, Deus mudou o meu caminho, Deus mudou a minha sorte. Não fique olhando para o seu passado como um lugar de derrota, como um lugar de desprezo, como um lugar que você passou tantas dificuldades. Não, é uma noite da gente ressignificar esse passado. Ao invés de olhar para o Egito e pensar, nós ficamos 400 anos lá, nós fomos oprimidos, Deus estava ressignificando aquele lugar, dizendo, vocês ficaram 400 anos lá, mas eu tirei vocês com mão forte, com milagres, com poder. Vocês ficaram lá 400 anos, mas vocês cresceram e vocês se multiplicaram naquele lugar, porque eu fiz vocês crescerem no deserto, eu fiz vocês crescerem no Egito. O Egito tentou oprimir vocês, mas vocês cresceram, porque a minha boa mão estava com vocês, e é por isso que vocês hoje são um povo forte, que podem cruzar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. Então não olhe para o seu deserto ou para o seu Egito como lugar de derrota, mas olhe como lugar da fidelidade, do cuidado de Deus, que te sustentou lá, te fortaleceu lá, te preparou lá para você chegar até aqui e conquistar o que Deus tem para você. Diga amém. Aleluia. Renomeie o seu passado, querido. Ressignifique o seu passado. E aqui então, versículo 10, ele vai nos dizer que eles foram celebrar a Páscoa. A Páscoa, como eu até falei aqui recentemente, ela era celebrada no primeiro mês do calendário judaico. Ou seja, eles iniciavam o ano celebrando a festa da Páscoa. Eles iniciavam o ano se lembrando da aliança que Deus tinha com eles. Eles iniciavam o ano se lembrando da grande fidelidade de Deus em livrá-los do Egito. Mas aqui tinha um outro significado muito interessante. Assim como para aquela geração a Páscoa simbolizava a saída deles do Egito, aqui tinha também, vamos dizer assim, um novo significado para essa geração, que era a saída deles do deserto, para tomar posse da terra prometida. Então tinha um significado todo especial de libertação do deserto, de deixar o deserto para trás, atravessando o Rio Jordão, já de repente se lavando para tirar as areias do deserto, para poder chegar na terra prometida. Então, queridos, vamos trazer isso para nós. Será que você consegue festejar hoje? Lembre-se que eles festejaram a Páscoa antes de tomar posse de fato da terra, mas eles já estavam celebrando e festejando ao Senhor. Será que você pode fazer uma festa nessa noite, levantando a sua mão, por exemplo, dizendo glória a Deus? Será que você pode nessa noite celebrar o Senhor, dizendo, Deus, muito obrigado. Eu ainda não recebi nada, mas eu já estou dando graças, porque eu sei que fiel é quem fez a promessa, e se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Talvez eu não esteja vendo nada, mas eu sei que o Senhor já viu, porque se Ele falou, Ele já está vendo o cumprimento da promessa se realizando na minha vida. Então nessa noite eu já posso festejar, nessa noite eu já posso dar glória a Deus, nessa noite eu já posso celebrar e exaltar o meu Senhor e dar graças a Ele, porque a vitória já chegou na minha vida, mesmo que eu não esteja vendo agora, mas a vitória já foi liberada, o milagre já está acontecido nas regiões celestiais, no coração de Deus. Ele já está vendo a minha vitória. Então nessa noite, nesse início de 2023, eu já posso celebrar e bendizer e fazer uma festa ao Senhor e me alegrar no Senhor, porque a vitória já é minha, o deserto já está ficando para trás e a terra prometida já está para mim, e eu creio nisso em nome de Jesus. Aleluia. Celebre, meu irmão, festeje ao Senhor. Faça uma festa para Deus.
Eu estava observando o rosto de alguns que estavam dando glória a Deus, mas não conseguia sorrir. Festa para mim é com alegria, meu irmão. Eu sei que o deserto pode estar causticante, mas eu sei que também a terra prometida é refrigério de Deus. Oh, meu irmão, aleluia. Às vezes, num lugar como aqui, por exemplo, que é climatizado, né, tem um ar-condicionado, graças a Deus, né? Graças a Deus. Às vezes a gente chega ali na porta, só do introdutor abrir a porta, você ainda não entrou, mas vem aquele ventinho do refrigério, não vem? E você dá até um glória a Deus mais forte. Ufa, cheguei na casa de Deus. Tem até uma alegria maior de estar na casa de Deus. Ah, eu cheguei na casa de Deus, está fresquinho. Meu irmão, talvez você ainda esteja no deserto, mas você pode sentir o refrigério da terra prometida que está logo ali na frente. Você pode sentir o refrigério da palavra de Deus dizendo para você: ei, eu não me esqueci da promessa, eu vou cumprir a promessa. Ei, eu não me esqueci, estou cumprindo, estou trabalhando, está próximo. Não desista, não desanima, sustenta mais um pouco. Recebe esse refrigério da parte do Senhor nessa noite e adore ao Senhor, se alegre no Senhor, festeje ao Senhor, porque a bênção já é sua. Amém, meu irmão? Versículo, deixa eu voltar para lá, versículo 11, já estou caminhando já para o final, versículo 11, ele diz assim: no dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra, nesse mesmo dia comeram pães sem fermento, cereais tostados. Aqui no versículo 11 fala de algo especial que estava acontecendo, queridos. Porque desde a sua história em Israel, desde lá do início, quando Deus chamou Abraão, pela primeira vez Israel estava tomando posse de fato da terra que Deus tinha para eles. Embora Abraão tivesse peregrinado, e Isaac e Jacó também, mas esse era o momento deles tomarem posse de fato daquilo que havia sido prometido desde lá de trás a Abraão. E isso traz algo para nós também, queridos. Aquilo que de repente seus antepassados não conquistaram, aquilo que de repente você, a sua família recebeu como bênção, mas ainda não se manifestou, aquilo que de repente seu pai não conseguiu, sua mãe não conseguiu, Deus estava fazendo aquela geração conquistar, e Deus vai fazer você conquistar também. Deus vai levar você a conquistar sonhos e projetos que seus pais fizeram, mas não conseguiram. Deus vai levar você a conquistar sonhos e projetos que de repente estavam no coração dele para a nova vida, mas a nova vida ainda não conseguiu alcançar. Deus vai usar você para levar esses projetos avante, para levar essas fronteiras avante. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, através da sua vida. Pessoas que de repente pensavam: ah, nessa família o evangelho nunca vai chegar, esse fulano nunca vai ser salvo. Deus vai usar você para expandir o evangelho no meio da sua família, para que todos possam ver sonhos e projetos de Deus se cumprindo na sua casa, se cumprindo na sua vida, se cumprindo na sua família. Deus vai fazer você ir rompendo fronteiras também com outras famílias que não tinha ninguém que era formado, por exemplo, em nível superior. Essas barreiras vão cair por terra. Ah, meu irmão, meu pai morou na comunidade, minha mãe morou na comunidade, e Deus vai tirar você da comunidade. Deus vai abrir portas, vai trazer um tempo novo sobre a sua vida, sobre a sua família. Ah, na minha família todos eram assalariados, ganhavam um pouco. Meu irmão, Deus vai romper barreiras e fronteiras no meio da sua casa. Ah, vai vir um tempo de prosperidade sobre a sua família através de você. Vai vir um tempo de casa própria. Ah, nós sempre moramos de aluguel, sempre moramos apertado. Vai vir um tempo de prosperidade sobre a sua vida, em que Deus vai largar fronteiras e vai trazer tempos de prosperidade, de casa própria, de barreiras que estavam diante da sua família, mas que através de você Deus vai rompê-las e vai levar você além. Diga amém, diga eu recebo. Aleluia. Aleluia. Deixa eu só falar. Só mais duas coisas eu vou terminar. Primeira coisa. O maná, que está retratado aqui, teologicamente falando,
segundo muitos teólogos aí que estudam mais do que a gente, como diz o pastor Roberto, ele tinha uma característica especial. Segundo eles, o maná, ele tinha o gosto que você desejasse. Então, quando a pessoa colhia o maná e ela pensava, por exemplo, num pudim de leite condensado, falar isso às 9 horas, né? Os irmãozinhos já, o estômago ronca, né? Quando a pessoa pensava naquele pedaço de pizza, que vem o queijo derretendo assim, pensava naquele churrasco, ela sentia aquele gosto. Segundo os teólogos dizem que era assim. E eu não estava lá para ver, mas eles dizem que era assim, teologicamente falando. Mas eu queria trazer uma aplicação especial para nós, porque se o maná tinha o gosto daquilo que eu queria, ele estava limitado a só aquilo que eu conhecia como alimento. Você entende isso? Eu não posso pensar que um maná vai ter um gosto de, sei lá, baleia, se eu nunca comi. Qual é o gosto de baleia? Eu não sei. Então, como é que eu vou imaginar que ele tem um gosto? E se eu comer, se tivesse um gosto diferente, como é que eu ia poder atestar que era ou não o gosto de baleia? Então, aqui, trazendo isso para nós, querido, quando o texto diz que eles estavam comendo das novidades da terra, Deus estava dando a eles a oportunidade de experimentar aquilo que eles nunca tinham experimentado antes. E aqui eu quero que você entenda isso. Talvez essa seja uma das partes mais importantes da mensagem. Se eles continuassem no deserto, eles iam continuar comendo maná. Iam ter alimentação, ia ter a provisão de Deus, não ia deixar de ter. Mas eles iriam impedir a eles mesmos de experimentar algo que eles nunca experimentaram antes. Eu queria trazer isso para nós, querido, porque às vezes a gente quer se acomodar por 40 anos de deserto. Eu já estou no deserto há tanto tempo. O deserto é ruim, é cansativo, mas eu já acostumei. Não vê lá os beduínos que vivem nos desertos aí da África até hoje. Não vê lá os esquimós que vivem lá na parte congelada lá do Canadá até hoje. Se acostumaram, se habituaram, se adaptaram àquela realidade de vida. Mas Deus está dizendo para nós hoje, se a gente ficar no deserto, a gente vai limitar Deus de nos dar coisas que a gente nunca experimentou antes. O maná é bom, querido, é bom. É gostoso você imaginar o maná e ter o gosto que você quer. Mas eu quero experimentar coisas novas de Deus. Eu quero ver Deus agindo em coisas novas. Eu quero ver Deus manifestando o seu poder de uma forma nova. Eu quero ver Deus manifestando o seu poder de forma maravilhosa em minha vida, através da minha vida, no meio do povo dele. Eu quero ver novas conquistas. Eu quero ver novas coisas de Deus para mim. E é interessante você observar que isso é tão importante, que no versículo 12 ele diz que o maná cessou. Deus deu a eles a oportunidade de no dia anterior comer maná e a novidade da terra. No dia seguinte Deus falou, a partir de hoje não tem mais maná. A partir de hoje vocês vão comer somente daquilo que é da terra. E aqui eu queria trazer algo para nós, queridos. Porque muitas vezes, por falta do maná, a gente pode pensar que Deus nos desamparou. Mas na realidade não. Ele só mudou a forma de sustento. Antes ele mandava o maná, a pessoa colhia na porta. Agora, Deus vai mandar a chuva, Deus vai mandar a bênção, Deus vai fazer com que a terra seja frutífera, e o povo de Israel vai semear e vai colher aquilo que Deus deu para eles. Então Deus não tirou a sua bênção, Deus não deixou de prover, Deus não deixou de cuidar, muito pelo contrário, Ele só mudou de mão, vamos dizer assim. Antes Ele estava abençoando com a esquerda, agora abençoa com a direita, mas continua abençoando, continua sendo com o povo, continua cuidando do povo. Então nessa hora, que às vezes a gente quer se apegar ao maná, pensando, não, eu vou garantir. Você precisa garantir no mundo lá fora, meu irmão. Você precisa garantir no trato com os seres humanos. Mas com Deus, a gente nunca sai perdendo.
Se Deus falou que vai prover, Ele vai prover. Se Deus falou que Ele vai cuidar, Ele vai cuidar. Então pode abrir mão do maná e receber aquilo de novo que Deus tem para a sua vida, porque Deus, assim como Ele foi fiel até hoje, assim como Ele mandou maná 40 anos no deserto para Israel todos os dias, é o mesmo Deus que está dizendo: eu mandei o maná, mas eu vou mandar o fruto também. Eu mandei o maná, mas eu vou mandar também a novidade. Eu sustentei vocês no deserto e vou sustentar vocês na terra prometida. Se Deus conseguiu cuidar de nós lá, meu irmão, não é no lugar da bênção que Ele vai nos desamparar, pelo contrário, é aqui que nós vamos viver ainda mais, é aqui que nós vamos receber ainda mais, porque Deus tem melhor para os seus filhos. Diga amém, diga aleluia. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé. Quero orar por você. Em primeiro lugar, eu falei aqui sobre aliança. Eu queria perguntar se todos que estão aqui têm a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você precisa fazer uma aliança com Deus essa noite. Se você precisa fazer uma aliança com Deus, se você quer entregar a sua vida a Jesus e o receber como seu Senhor e Salvador, erga a sua mão bem alta, eu quero ver você. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, você não é crente, você não pertence a uma igreja evangélica e você quer entregar a sua vida a Jesus, erga a sua mão. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar por eles. Tenha seus mãos para cá. Repita essa oração com vocês aqui que vão receber Jesus. Repita essa oração comigo. Diga: eu, nessa noite, entrego minha vida ao Senhor Jesus e o recebo como meu único, suficiente e eterno Senhor e Salvador. Pai, perdoa os meus pecados e me recebe nessa noite como teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica aqui, vamos orar, ainda seu nome para cá. Meu nome é Gilberto Macoré. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida do Gilberto nessa noite nas tuas mãos. Só o Senhor sabe como ele está chegando aqui, Deus, mas nós, como igreja, declaramos a tua bênção sobre a vida dele, declaramos a tua bênção sobre a vida do Macoré também, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que cadeias sejam quebradas nessa noite. Nós declaramos os pecados perdoados, ó Pai, lavados no sangue de Jesus, e que a partir de hoje eles vivam em novidade de vida. Mas nós, como igreja, oramos e abençoamos essas vidas no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu fazer uma oração por nós. Talvez você hoje precise de ratificar algumas alianças com Deus. Talvez hoje, como eu falei, nós precisemos ratificar que Deus tem que tratar o nosso coração, circuncidar o nosso coração. Talvez precisemos voltar a valorizar a casa de Deus, o culto, porque amamos ao Senhor. Talvez precisemos voltar a ratificar o nosso serviço ao Senhor. Deus quer te usar, meu irmão. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Recentemente ouvimos aqui na tua casa, precisamos de arrependimento. E talvez esses sejam os arrependimentos que precisemos mais, Deus. Então trabalha nos nossos corações, perdoa-nos, meu Deus. Estamos aqui nessa noite para confirmar, ratificar
algumas alianças que estão deixando para trás no meio dos desertos, no meio das pandemias da vida. Nós chegamos essa noite, pedimos perdão, Pai, e te pedimos que nos consertar, restaurar nossas vidas, restaurar nossa sorte, nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a viver aquilo de melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, nos ajuda a deixar nessa noite toda desobediência, toda incredulidade, toda doença de coração, toda rebeldia, que possam ficar nessa noite deste altar, Senhor, para que nós podemos estar livres, preparados para viver na terra prometida que o Senhor tem para nós, porque nós decidimos. Eu não quero ser bom nas que a gente pode oferecer, Pai. Ter uma maná é muito bom, mas eu não quero ficar com o deserto, não, Senhor. Eu quero o leite e o mel. Quero ter a prometida de proporção da parte de Deus. Eu quero, Pai, o leite e o mel, a bênção das vitórias, as novidades que eu posso experimentar. Eu quero, Deus, avançar e conquistar aquilo que o Senhor tem para mim. Assim que nós olhamos, entregando tudo nas suas mãos. Leva-nos debaixo da tua mesa, debaixo da tua proteção, Pai. Hoje é dia 1º de fevereiro, início do mês, que as tuas bênçãos sejam sobre todo esse mês de fevereiro. Nós entregamos o dia de amanhã, mas o dia que é dedicado a uma certa entidade, não quero nem dizer o nome dela. Mas que no nome de Jesus, o Senhor tome conta da cidade do Rio de Janeiro, o Senhor tome conta do nosso país, Deus, de que toda essa cultura venha por terra, Pai. Que o reino de Deus cresça e o reino de Deus permaneça. Toma nós desde esse mês de fevereiro do carnaval, que a tua mão esteja na soberania de todas as coisas, Pai, como sempre está. E nós queremos o teu governo, nós queremos a tua vontade. Estou nas ruas do Rio de Janeiro, em que nós vamos voltar a ter blocos de rua, que a tua boa luz esteja em tudo isso, Pai, assim nós oramos. Leva-nos debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Cuida de nós, Pai, nos livra de todo mal. E principalmente, Deus, nos livra da incredulidade com relação à tua palavra. Que essa palavra possa continuar guardada em nossos corações, com fé. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.